Sabe aquela sensação de que a gente está correndo numa esteira? De que trabalha, trabalha e parece que não sai do lugar? Pois é, a fonte que a gente vai analisar hoje parte de uma ideia bem forte. E se isso não for uma falha individual? E se, na verdade, for parte de um projeto? Bom, para começar, a análise já joga essa frase na mesa. É uma frase provocadora, né? E ela basicamente dá o tom de tudo que a gente vai ver. A ideia é olhar para o país não como um lugar, mas como um sistema, um mecanismo com peças interligadas e um objetivo bem claro. E é exatamente isso que vamos fazer agora, tentar abrir essa caixa preta do sistema. A primeira engrenagem que a fonte aponta é uma que afeta o nosso dia a dia de forma muito direta, mas que muitas vezes passa despercebida. Vamos começar pelo que a fonte chama de a arquitetura da exaustão. A tese aqui é que o próprio desenho das cidades, a forma como elas são organizadas, serve para drenar os nossos recursos mais preciosos, o tempo e a energia de quem trabalha. Pensa só, aqueles deslocamentos gigantescos de horas não seriam um acidente. De acordo com a análise, eles são uma característica intencional. Isso seria o resultado de uma decisão lá dos anos 70 que priorizou estradas e carros em vez de uma rede de metrô que realmente funcionasse para todo mundo. E aqui a gente vê o impacto disso de uma forma muito clara. É o contraste entre duas realidades. De um lado, uma pessoa que gasta talvez 3 horas por dia no trânsito, chega em casa completamente sem energia, sem cabeça para questionar, para criar, para nada. Do outro, alguém que leva 10 minutos. Essa pessoa chega em casa com disposição para planejar, para pensar no futuro. Essa diferença de energia é um ponto central do argumento. E olha, não é só um dreno de energia não, é um dreno financeiro também. O que este gráfico mostra é que, segundo a fonte, até 1/3 de um salário pode simplesmente sumir só com os custos de ir e vir do trabalho. É muito dinheiro. Certo. Agora vamos para o segundo grande pilar desse sistema, a engenharia da dependência. Aqui o foco sai do espaço físico e vai para os mecanismos financeiros, especialmente o crédito, que a fonte descreve como uma armadilha para criar um ciclo de dívidas sem fim. E a principal ferramenta para isso seria o famoso parcelamento. Ele é apresentado não como uma ajuda, mas como um truque psicológico. A compra dá aquele prazer imediato, sabe? Uma dose de dopamina. Só que a dor da dívida fica escondida, diluída. O foco vai todo para aquela parcelinha pequena. E a noção do custo total da compra acaba se perdendo. E aí vem o golpe final. Quando a fatura não fecha e a dívida entra no rotativo, o sistema mostra sua arma mais poderosa. A gente está falando de uma taxa de juros anual que, no Brasil, chega na casa dos 430%. É um número absurdo. Esse gráfico aqui deixa bem claro o poder de destruição disso. Uma dívida que começou com R$ 5.000 vira 26 mil em um ano. Em 2 anos, salta para R$ 138.000. É uma bola de neve matemática. Foi feita para ser praticamente impossível de pagar. A fonte usa uma frase bem forte para resumir essa relação. Você não é o cliente, você é a safra. A pessoa endividada deixa de ser vista como um cliente e se torna o próprio produto que o sistema financeiro vai colher. Chegamos na terceira e última camada do sistema, que a fonte chama de a fábrica de obediência. Agora, a análise mira no sistema educacional. O argumento é que ele é programado para produzir funcionários que obedecem, e não pessoas que questionam e criam. E essa tabela aqui é o coração do argumento. É um baita contraste entre o que se aprende na escola e o que a vida cobra, né? A gente aprende a fórmula de Bhaskara, mas não sobre juros compostos. Estuda o Império Romano, mas não aprende a ler um contrato, a entender um olerite. Mas por que isso seria assim? Bem, a fonte argumenta que esse modelo de ensino foi importado lá da Prússia, do século XIX. E o objetivo original não era formar pensadores livres, e sim soldados e operários disciplinados. O resultado é um sistema que ensina a ter medo de errar, a evitar riscos. A segurança de um emprego se torna muito mais atraente do que a ideia de empreender. Ok, então, depois de apresentar o problema por esses 3 ângulos, a cidade, o crédito e a escola, a análise finalmente muda o foco. A gente entra na parte final, chamada reescrevendo o próprio código, que é onde a fonte começa a falar em soluções. A grande pergunta que fica é, diante desse cenário todo, tem saída? O que dá para fazer? É a partir daqui que a fonte começa a desenhar o que seria um possível plano de fuga. A proposta é um protocolo com 5 passos. Primeiro, foco total em eliminar as dívidas de juros altos, acabar com elas. Segundo, dedicar um tempinho toda semana, uns 30 minutos, para aprender sobre finanças.
Terceiro passo, enxugar os custos de vida, principalmente tentando diminuir o tempo no trânsito. Quarto, usar o dinheiro para investir em ativos que não perdem valor, como o desenvolvimento de novas habilidades. E o quinto, que é uma mudança de mentalidade, parar de pensar em vender tempo e começar a pensar em vender resultados. Resumindo, então, a mensagem central é a seguinte: o sistema ganha dinheiro com a falta de conhecimento financeiro das pessoas. Tempo e energia são, na verdade, os ativos mais importantes que a gente tem. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de alguém. E, no fim das contas, só a ação concreta pode quebrar esse ciclo. Entender como o sistema funciona é o primeiro passo, claro, mas é o conhecimento colocado em prática que realmente faz a diferença. E a análise se encerra com essa pergunta, que é um verdadeiro desafio. Fica essa reflexão. A gente vai continuar sendo só uma peça dentro do código ou vai aprender a reescrever esse código?